Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Elevo as minhas orações ao trono da graça nesse momento, no poder de Deus, né? E sempre pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E nessa noite estou aqui diante da palavra de Deus, glória a Jesus, onde tenho aqui na minha mão um livro de Jeremias, né? Jeremias, capítulo 18, onde fala aqui do casa do olheiro, louvado seja o nome do Senhor, né? Que é uma passagem muito bacana, muito bonita e poderosa para o nosso coração, traz um aprendizado muito grande, né? Através dessa passagem da palavra de Deus, e eu creio que vai falar bastante no nosso coração e vai também, em nome de Jesus, nos edificar, né? Nos trazer um conhecimento, uma sabedoria, porque a palavra de Deus ela se renova, né? Cada minuto, cada instante, cada palavra que a gente traz, né? É um renovo, é uma novidade, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos pegar a palavra de Deus e ler essa mesma passagem diversas vezes, mas em todas as vezes que você medita nessa passagem, o Espírito Santo te dá uma nova revelação da palavra, né? E ela transmite ao coração da pessoa que está precisando da forma que apraz ao Senhor, né? Que agrada ao nosso Deus, porque nem todas as pessoas vão receber assim o impacto da palavra de Deus, né, no momento, porque ela vem de acordo segundo a nossa necessidade, né, no momento. Então, uns recebem como um impacto, né, outros recebem como um alívio, um refrigério para o nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela vem de todas as formas a refrigerar o nosso coração. Ela vem trazendo saúde, paz, né, tranquilidade, longanimidade, paciência, temperança. Ela vem tirando as mazelas, dores, né, vem tratando dos nossos ossos, da nossa mente, vem tratando das nossas células, das moléculas do nosso corpo, né? Porque só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele está presente na sua poderosa palavra. E aqui está um manual de instrução para a nossa vida. Nós lemos uma passagem e o Espírito Santo nos revela, né, como ela deve entrar no conhecimento e na vida de cada um dos ouvintes que estão aqui presentes na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor diante da palavra de Deus, né? Eu creio nisso, e aqui eu estou diante do livro de Jeremias, profeta Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 18, bastante conhecido, bastante lido, né? E o Senhor tem operado maravilhas através dessa passagem, né? E é uma passagem que entrou no meu coração e que eu vou estar lendo, não vou tomar muito tempo, louvado seja o nome do Senhor, com algumas coisas que o Espírito Santo colocar no meu coração. Graças a Deus por vocês, ouvintes da palavra de Deus, que vocês recebam a cura divina em nome de Jesus, né? E assim diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme, louvado seja o nome do Senhor, conforme quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro
na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui a palavra de Deus que eu li aqui, se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 18, e tem uma passagem muito maravilhosa, porque ele traz um conhecimento muito grande, né, para o nosso coração. Então nós podemos observar quando a palavra de Deus ela diz: levanta-te, começa dessa forma. Louvado seja Deus. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Né? Então, aí nós observamos aqui nessa passagem, louvado seja o nome do Senhor, a ordem de Deus ao profeta, né, Jeremias, primeiramente foi o que? Ponte de pé, né? Levanta-te, ponte de pé. E depois, então, desce, né? Veio a palavra dizendo desce. Então, a ordem de Deus ao profeta Jeremias, primeiro, foi se colocar de pé, levanta-te. E quando nós, não somente o profeta, mas quando Deus fala levanta-te, se refere a todo o povo de Israel, ou a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a palavra de Deus para nós, através dessa passagem, é essa, levanta-te, né? Então, é uma ordenança para toda a igreja. Está falando com o profeta, está se referindo ao povo de Deus. Levante-se, né? Significa, tem muito significado essa palavra levanta. Não somente ao profeta, né? Conforme eu falei aqui, mas se estende a toda a igreja essa ordem. Então, quando a palavra de Deus nós vemos escrito ali, levanta-te, o Senhor nosso Deus, ele começa com esse impulso sobre a nossa vida, né, dando esse impulso, ele diz aqui significa, levantar-se significa tomar uma atitude, né? Levantar-se, primeiramente, significa, é uma das coisas que significa tomar atitude, santificar-se. Quando se fala levanta-te, significa santifica-se, né? Ergue-se também, se ponha de pé. Levantar significa se ponha de pé, se disponha na obra, né? E coloca-se de prumo. Quando Deus fala levante-se, ele está se referindo à nossa vida, colocar a nossa vida de prumo, né? Diante dele, louvado seja o nome de Jesus, né? Se colocar a vida de prumo, se colocar a vida no altar de Deus, colocar-se em retidão, prontificar-se, levanta-te significa prontifica-te. Levanta-te significa consertar o seu altar. Louvado seja Deus. Tome uma atitude. Quando nós levantamos, tomamos uma atitude. Quando nós vemos a passagem, louvado seja Deus, no passagem do cego de Jericó, louvado seja o nome do Senhor, nós podemos observar que quando Deus fala, deixa ouvir, né? Então ele, de um salto, diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, de um salto, ele lança de sobre si a capa e se põe de pé, né? Ele se levanta, ele se prontifica, né? Significa que ele toma uma atitude. E quando ele toma essa atitude, ele lança de sobre si a capa, que é os problemas, as necessidades, as dores, né? Todas essas coisas, um monte de coisas. Quando ele diz ele lança de sobre si a capa, né? E de um salto, quer dizer, uma rapidez, né? Ele se põe de pé, louvado seja o nome do Senhor, significa dizer, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele colocou-se de prumo, quer dizer, de pé reto, né? Ele tomou essa posição, louvado seja o nome do Senhor, diante de Deus, né? Ele se prontificou a consertar o seu altar. E quando quando estamos prostrados, quando nós estamos prostrados diante do Senhor, nós não conseguimos de forma alguma ouvir a voz de Deus. Uma pessoa prostrada não consegue ouvir a voz de Deus. E se ouvir também, não entende
a voz de Deus, mas o Espírito Santo de Deus move de tal forma que a pessoa consegue ouvir e entender os propósitos de Deus, né, para o nosso coração. Entra dentro de nós, mas está se referindo ao povo de Deus, não está se referindo a pessoa fora da casa de Deus, está se referindo à pessoa de Deus, aquelas pessoas que se encontram prostradas, né? Então o Espírito de Deus vem e renova as forças. Nós temos essa ideia quando nós podemos aqui entender isso aqui de forma que quando nós lemos o livro de Ezequiel, né, louvado seja Deus, no capítulo de número 2, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é isso mesmo, né? Então quando nós lemos aqui a passagem no capítulo 2 de Ezequiel, a palavra de Deus diz assim, o próprio Senhor diz assim, ponte de pé, ponte de pé e falarei contigo, né? Ponte de pé, levanta-te e falarei contigo, diz a palavra do Senhor. Levanta-te e falarei contigo. Ou ponte de pé e falarei contigo. Ou ponte de prumo e falarei contigo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque Deus, ele fala a Ezequiel no capítulo 2 isso, dessa forma. E o versículo de número 2, esse é o capítulo 2, primeiro versículo, o versículo de número 2, diz assim, diz o profeta Ezequiel, quando Deus falou dessa forma, ponte de pé e falarei contigo, diz o profeta aqui que então entrou em mim o Espírito, né? Quer dizer, a força. Entrou nele a força, né? Entrou nele o Espírito, entrou nele e quando falava com ele, põe-se de pé, o Espírito entrou nele, quer dizer, uma força, né? Entrou nele, levantando ele. E então, diz aqui a palavra, me pôs de pé e ouvi a sua voz. Então, quando o Espírito de Deus, quer dizer, a força entrou em Ezequiel, colocando ele de pé, porque nem isso ele conseguia fazer por conta dele, conseguir ficar de prumo, de pé, né? Largar de ser, deixar de ser prostrado, ele não estava conseguindo, mas o Espírito entrou nele, né? Quer dizer, a força de Deus entrou nele e colocou ele de pé, e ele disse assim, e então ouvi a sua voz. Está ali escrito no versículo número 2, Ezequiel, capítulo 2, né? E o versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos dessa forma, que Deus, ele é maravilhoso de todas as formas. A misericórdia do Senhor se estende de geração a geração, né? Glória a Deus. E o que a gente aprende? O que nós aprendemos aqui, né? Que o profeta, após ficar de pé, louvado seja o nome de Jesus, tem que descer. Ali nós vimos que levanta-te e depois desce, né? Não é isso? A casa do oleiro. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Imediatamente vê as duas coisas conjugadas uma com a outra, né? Então quando ele falou levanta-se, nós já falamos aqui. Ele quis dizer, né, que para se erguer, tomar uma atitude, santificar, se colocar de prumo, né? E agora? E desce a casa do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós aprendemos com esse descer? Não é isso? Porque tem esse aprendizado que o Senhor está querendo falar conosco. Quando ele fala, desce, levanta-te e desce, né? A casa do oleiro. Descer faz lembrar o quê? Humildade. Descer nos lembra conserto. E descer também nos lembra obediência, né? A soberba, né? O pensar que nós sabemos tudo, de tudo, eu sei de tudo, estou por dentro de tudo, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço... Isso pode ser uma soberba no nosso coração. E pensar que nós sabemos tudo e que somos autossuficientes, isso aqui, quando a palavra de Deus fala, e desce, cai tudo por terra. Cai por terra. Cai por terra a soberba, a desobediência, né? O achar que sabe tudo, sabe chão, né?
Isso tudo cai por terra. Então foi necessário, ele levanta-se e depois desce. Quer dizer, descer significa humildade, né? Humildade, conserto. Quando você desce, você está se humilhando, está tendo essa humildade e está se consertando diante de Deus. Aí entra a obediência, né, ao Senhor. Não é isso? Então, o vaso que o olheiro fazia, ele pôde ver, né, ali que o vaso que o olheiro fazia era de barro, né? Quer dizer, uma coisa, vamos dizer assim, é, uma coisa que a gente pode dizer que é frágil, né? Que se cair quebra mesmo. Nós somos um vaso. Nós temos que saber que nós temos que ser moldado em todo tempo, né? Pelo poder de Deus, pelas mãos de Deus. Nós temos que ser moldado, transformado, preparado, né? Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E então é por isso, né, que o vaso que ele percebeu, então o profeta, quando ele desceu, ele pôde perceber que o vaso que o olheiro estava ali atento, preparando, era de barro, né? E aquele vaso que ele estava com tanto cuidado preparando, estragou na mão dele, na mão do olheiro. Mas só que o olheiro, ele tornou fazer daquele produto, daquela pessoa, daquele barro, né, outro vaso, segundo bem lhe pareceu fazer, né? E então veio a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não poderei eu fazer, né? Não poderei eu fazer de vós, quer dizer, da gente, né? Não poderia eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, né? Não poderia eu fazer conforme fez esse olheiro? A observação que Jeremias estava fazendo do olheiro trabalhando, quer dizer, foi uma ordenança de Deus para ele descer, depois que então, na humildade dele, ele começou a reparar, né, no que ele fazia com carinho, moldando, né? E nós temos que moldar a nossa vida, moldar o nosso espírito segundo a vontade de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, nós temos que ser moldados. Mas nós não conseguimos fazer essa moldagem por nossa conta. Então nós temos que dar lugar para Deus operar na nossa vida e nos moldar segundo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que diz aqui: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer, né? Não poderei eu fazer conforme fez esse olheiro, ó casa de Israel. Será que eu não posso? Claro que eu posso, né? É Deus falando, eu posso, não poderia eu fazer? É uma pergunta. Não poderia eu fazer de vós como fez esse vaso do oleiro? E muitas vezes a gente olha até uma pessoa, né? E fala, isso não tem mais jeito, isso aí se desviou porque estava nessa situação, naquela situação. Mas o Senhor, ele faz, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel, né? Então ele não pegou outro produto, outro material para fazer o vaso. Ele usou o mesmo, moldou o mesmo barro para fazer aquele vaso, né? E diz assim a palavra do Senhor: eis que como barro nas mãos do olheiro, diz o nosso Deus, eis que como vaso na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, né? Então, nós somos à mercê, nós temos que estar à mercê do poder de Deus, para que Deus venha, né, com a sua presença a nos encher, porque um vaso, ele além de moldado, pronto e preparado, ele precisa, né, ser cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, sem invencionice, sem modismo, sem bobeira nenhuma, mas cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito de Deus venha falar melhor em cada coração e saber que nós somos assim, né? Nós somos de barro,
sujeito a se deformar, mas só que o Senhor, Ele pode nos moldar conforme a sua vontade. Louvado seja Deus. É só você se levantar, né? Se pôr de pé. E depois que você se pôr de pé, desce do pedestal, desce da soberba, desce da autoconfiança, né? E confia somente no Senhor, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui estamos diante da palavra de Deus, no livro de Jeremias, no capítulo 18, né? Que a gente possa trazer esse aprendizado para a nossa vida. Levanta-te, põe-te de pé e falarei contigo, diz o Senhor, né? Jesus te ama e eu também. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia.